Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, olá, tudo bem? Espero que sim, é o meu desejo que esteja tudo bem com você que nos acompanha no dia de hoje. A partir de agora você se liga no programa Cidade Aberta, o nosso programa de jornalismo, de entrevistas com os assuntos do momento. Aqui nós discutimos o que de mais importante acontece tanto no âmbito local Farroupilha, na região, no estado e também no país. O Cidade Aberta pode ser acompanhado via canal 14 da NET para toda a cidade de Farroupilha. Você nos acompanha então com o canal 14 da NET, se você tiver assinatura da NET. Não tendo a NET, também não tem um problema, porque você não vai ficar sem o Cidade Aberta. Você pode nos acompanhar na palma da sua mão, pelo seu aparelho de celular, no aplicativo gratuito da TV Cidade. Você baixa o aplicativo gratuito da TV Cidade e você vai ter acesso à nossa programação também gratuita e ao vivo. Isso que é o bom da história. E outra oportunidade é então o nosso site. Vá lá, www.tvcidade.net, tem ali um link, você vai conectar ao vivo a nossa programação. São 3 alternativas para você não perder a TV Cidade de jeito nenhum. Não pode nos acompanhar ao vivo, não tem um problema, calma, eu conto para você. Tem também o nosso Facebook e ainda o YouTube também, que concentram, que registram, que armazenam os nossos conteúdos jornalísticos e também a nossa programação. Então são múltiplas oportunidades para você estar sempre conosco, e nós queremos estar sempre com você. O programa Cidade Aberta de hoje recebe aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha o nosso convidado semanal, o empresário Senair Gomes da Silva. Ainda ele não está aparecendo, porque nós vamos ter um close todo especial para o Senair que está no meu lado aqui. O Senair está ficando cada vez... pontinhos, você completa a frase, cada vez mais jovem, cada vez mais bonito, cada vez mais idôneo, eu ia dizer outra palavra, idoso, não, mas cada vez mais grisalho, cada vez mais Senair Gomes da Silva. Bem-vindo, Senair, tudo bem? Tudo bem, voltando a uma antiga fase. É uma antiga fase a partir dos 21 anos. Eu lembro, tem gente que não lembra quando eu tinha 21 anos. Eu ainda lembro. E que se usava barba, era moda, e agora está voltando à moda. Voltou. Então eu vejo... Geralmente seria o bigode, não toda essa barba. Não, mas tu sabes que a gente tem conversado com muitos jovens e eles usam bastante. O pessoal que não usa, o pessoal da minha idade, porque na minha família, se eu fizer uma enquete lá, tu leva goleada? Goleada, ninguém quer saber, porque o bigode está escuro, a barba está branca, você está feio. Eu disse, bom, você ficou velho, desculpa. Não, assim, elas já falaram isso? Agora eu te pergunto, qual é a diferença de velho e bem velho? Pouca coisa. Feio e bem feio, qual é o problema? É essa altura do campeonato, essa altura da vida. Tudo que venha lucro. Essa altura da vida, a gente respirando e andando já está bom. Então, esses adjetivos, então, não mexe com o ego. É que chega o momento da vida respirando, andando acompanhando, curtindo, tomando um bom chimarrão também. É isso que a vida leva, né? Uma rapadura de vez em quando. Uma rapadura. Então, eu digo que a vida nos traz tantas coisas boas ao longo dela. Os amigos, né? A gente vai construindo devagarinho tantas coisas boas que a gente se permite algumas coisas que agrada a família, mas não agrada de uma maneira assim muito superficial, porque o que vale mesmo é essa parceria que se tem familiar e que a gente possa cometer algumas bobagens até, que tudo passa a lo largo. A gente gosta mesmo de manter a essência. Que é o importante, né? O restante é perfumaria. Às vezes não é perfumaria. Meu amigo, e que esteve de aniversário nesta semana, e que tive o privilégio de trabalhar com ele no meio radiofônico em Caxias do Sul, um dos grandes repórteres do estado do Rio Grande do Sul, cobriu muito dupla Grenal, Jorge Antônio Barbosa Estrada. Meu amigo Jorge Estrada diria o seguinte: o povo quer saber o que o povo disse da barba do Senair. Serginho Malandro também diz isso. O povo quer saber. Então, o povo quer saber é uma marca do Jorge Estrada. Eu te diria que o povo não gostou. Não gostou? Não gostou. Então, mas tem chance de reconciliação? Foi a mesma coisa que sim, daqui a um mês eu tiro a barba e volta tudo, as rugas aparecer mais ainda, tudo normal, não tem problema nenhum.
É a mesma enquete que eu fiz quando eu falei na brincadeira que eu ia ser político. E aí deu 10-0 também. 10-0, goleada. Também, goleada. Ninguém te quer na política? Não. A política não te quer ou os teus amigos não te querem, não querem te ver na política? As duas coisas. As duas e coisas. Outro dia um amigo... Por que a política não te quer? Não, eu não nasci político. Eu tive um padrinho, morei com ele na fazenda 1 ano quando eu dei aula, lecionei em 2 escolas, e ele era um político de formação. Da época nasceu em 1906 ou 8, não lembro. E então é um homem que teve uma formação no século passado, ainda ele falava da Revolução dos Pica-Pau e Maragatos, das revoluções não sei de quê, que dentro do Estado mesmo, falava muito de chimangos e maragatos, assisistas e borgistas. Então ele era um homem assim, muito estudioso, era um autodidata. Se você falava com ele sobre a Bíblia, uma vez ele me falou, Ramsés I, Ramsés II, Ramsés III no Egito fez isso e fez a irrigação. Tá, mas padrinho, o ano 453 a.C., quer dizer, para um fazendeiro falar essas coisas, e depois na universidade, o padre era um padre que foi professor de geografia e de história, essas coisas todas, e ele confirmou isso. Inclusive, quando falaram sobre isso na aula, eu me antenei e lembrei do que o meu padrinho tinha me falado. Era uma pessoa que vivia lá na fazenda e sabia... Bom, Wilson Vargas, Alberto Pasqualini, eram amigos pessoais dele. Governador Walter Jobim, governador do estado, esteve lá na fazenda e ficou lá 3 dias conversando com ele. Era uma pessoa assim, influente, era um político que se chamava na época cabo eleitoral, que se chama ainda hoje, mas ele tinha... Claro, na época eram muito menos votos que hoje, eram menos votos. E então uma pessoa influente conseguiria muitos votos. E ele sempre disse que o político tem que praticar a política 24 horas por dia. E eu nunca eu ia nas reuniões da Arena, junto com ele. Da antiga Arena. Lá em São Marcos. Inclusive o Edgar Nicoletti, que mora aqui, era, se eu não me engano, o tesoureiro ou secretário. Do partido. Do partido lá em São Marcos. Eu participei de algumas reuniões junto com ele, Clito Doncato, que é tio do médico aqui. Do Dr. Edson Doncato. O ex-prefeito Ruaro, Albino Ruaro de São Marcos. Eu participava das reuniões. Eram 12, 13 pessoas e eu ia junto, com 17 anos. E eu nunca me senti envolvido por isso. Jarbas Lima era um que ia lá visitar ele, depois, há pouco antes de ele morrer. Então eu nunca me senti envolvido. E outra, a gente para ser político não pode ter definido um lado. Porque a política não tem lado. Você percebeu? Que você hoje é anti-PT aqui, mas ali em Porto Alegre não, também é anti-PT. Ali passando o rio, já tem PT e PMDB junto. Sim. Aí você vai ver mais adiante. Virou uma misturança e tudo, né? Partido Progressista com o Partido dos Trabalhadores. Para um pouquinho. Será que eu bati a cabeça? Maluf e Lula juntos? O Haddad. Quem ajudou a eleger o Haddad? Maluf. Então, são esses absurdos que fazem com que quem tem lado perca esse lado. Não pode ter lado na política hoje. Você tem que estar ali. Um dia eu disse isso pro... Depois da era Lula, né? E já começou era Sarney também. Era Sarney. O meu amigo Vinícius Ribeiro, numa janta aqui em Farroupilha, disse: eu não consigo atravessar a rua e ter que mudar o discurso. Na minha idade, onde é para falar bem do candidato, sou capaz de falar mal, e onde é para falar mal, eu sou capaz de falar bem. Vou deixar os dois partidos mal. Eu disse: eu não tenho mais condições de ter essa facilidade de mudar o discurso. O que é bom passa a ser ruim, o que é ruim passa a ser bom, eu não consigo. Então, eu acho que a coerência, uma retidão na maneira da gente pensar, até porque você pensa baseado em alguma coisa. Você não pensa aquilo, pensa lá, é Pandorga. Você vê, conforme toca o vento, se você tem não precisa nem ser uma ideologia política, mas você tem uma linha de pensamento a respeito de, por que você vai mudar de uma hora para outra? Aquilo que você cultuava e acreditava, você não acredita mais? De uma hora para outra, só por interesse. Vira casaca? Por interesses? Casaca, troca o time. Então, talvez é por isso, um de tantos motivos, eu acredito que tenha colocado no momento a política brasileira nesse valo de anti-repúdio. Todo mundo, ninguém quer mais ouvir falar em política, verdade, repúdio. É verdade. Me desculpem o termo que eu vou usar, falar em política hoje é algo assim que dá nojo, gente, né? Outro dia um amigo me disse: Nair, por que tu não se candidata a prefeito? Eu disse: tá muito longe, precisa de um trabalho muito grande e eu não estou disposto e nunca estive disposto a isso. Aí eu disse para ele: eu faço uma aposta contigo.
Você acredita num trabalho como vereador? Ah, claro que acredito. Então vamos fazer uma aposta. Eu vou fazer todo o esforço possível, vou gastar um valor X e vou fazer todo o esforço e eu aposto contigo, nem vereador eu não me elejo. Aí ele disse, mas como assim, por quê? Porque eu tenho lado. Eu tenho lado. Eu não tenho vergonha nenhuma, nem medo de chegar na frente da TV aqui e dizer, quando perguntaram para o Bolsonaro se ele ia colocar, por que ele disse que ia colocar ministros militares no governo dele? E ele disse, Lula e Dilma colocaram guerrilheiros, vocês não falaram nada. A resposta do Bolsonaro. Eu penso assim. Não estou dizendo para votar no Bolsonaro, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, eu penso assim. Por que ninguém falou que tinha quantos guerrilheiros e quantas pessoas do governo Lula e Dilma que estão presos, inclusive os últimos caixa de campanha, tesoureiros. De campanha, que estão presos. Vacari Neto e companhia, estão presos. Será que a justiça brasileira fez tanta injustiça com esses coitadinhos? Ou realmente eles são problema? O Lula vai preso ou não vai? Tem 4, 5 ainda processos na justiça. Tem muito que dar explicação. Temer vai ser preso ou não? Já devia estar. Aécio Neves devia estar ou não? Veja, eu estou falando de todos os partidos. Porque outro dia eu falei e alguém disse, não, só tem petista preso. Mentira, tem um do Partido Progressista preso, Maluf. Estão tirando o mandato dele agora. Pô, mas depois de velho... No PSDB que nós não temos ninguém preso ainda, né? Que eu saiba, não. O Aécio não está preso, o José Serra não está preso... Enfim, mas daqui a pouco pode ter, né? Mas com certeza, se fizer uma investigação séria nesse país... No PMDB, o Henrique Eduardo Alves está preso. O Gedel? O Gedel está preso. Aí toda a galera da Assembleia Legislativa... Claro que falta uma boa turma ainda, hein? Mas olha, não foi nem 10%. Nem 10%. Se você olhar o Rio de Janeiro, que agora está com esse problema, toda a Assembleia Legislativa, toda a cúpula, a mesa diretora do PMDB... A bancada do PMDB, toda está envolvida. O Pisciani. E assim vai, Pisciani. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, sobrou foi quem denunciou, o restante saiu tudo com problema. Os ratos saindo. E então a gente para e pensa, o Rio de Janeiro, me desculpe quem é brisolista, me desculpe quem admira ainda hoje Darcy Ribeiro, eu só quero lembrar uma coisa, a aula de manhã e no contraturno é ótima, desde que não se plante o comunismo lá dentro, que é um crime chegar para uma criança e fazer ele escolher entre um sistema e outro, um regime e outro. Isso é um crime que fizeram e agora o Rio de Janeiro também por isso está colhendo isso. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta, da nossa TV Cidade Farroupilha. Hoje o nosso convidado é o empresário Senair Gomes da Silva, que está conosco aqui nos estúdios. Estamos falando sobre a política nacional na volta, o assunto também, a intervenção do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A gente volta já falando desta temática. Olá, amigos da TV Cidade. Prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Joana Butelli, sou nutricionista. Estou encarregada de passar umas dicas para você sobre a nutrição. Hoje, a dica seria 5 cores no seu prato nas principais refeições. Como chegaremos nisso? Bem colorida, bem variada, de tudo que tiver de mais saudável e orgânico, sem muita química. Prestem atenção no que estão comendo, que garanto que não terá erro. Cuide muito hoje que a gente vê os restaurantes com os pratos tudo meio amarelo, lasanhas com batatas, com arroz. Cadê o colorido desse prato? Então também não precisa botar tudo que acharem num buffet. Acredito que se vocês colocarem as 5 cores que estou solicitando, sejam verde, a cenoura que é laranja, o branco do arroz, a carninha que já é marrom, nisso tudo vocês vão ter um bom equilíbrio no que estão comendo, variando nutrientes, dando o que o corpo está precisando, e a gente com isso evita pegar aquela futilidade que está ali na hora do almoço ou do jantar. Então olhem o prato, veja se está faltando alguma cor, veja se tem água para beber no final da refeição, e esse é o equilíbrio para o resto da vida. 5 cores no prato, toda vez que se alimentar no almoço ou jantar.
Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha retornando em sua primeira edição no dia de hoje, aqui pelo canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também no nosso site www.tvcidade.net. Nosso convidado de hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade. Meu caro Senair, no âmbito nacional, eu destaco 2 acontecimentos muito importantes dos últimos dias, porque um já vem ainda da semana passada. Nós tivemos a decisão por meio de decreto presidencial do presidente da República de promover intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro, dado o caos da segurança pública que atravessa o estado fluminense, o estado carioca. E uma outra informação da semana também, me parece de um caráter importante, é que a base aliada do presidente Michel Temer agora reconhece, não tem os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é sepultada por algum período, por uns meses. Ela deve voltar à pauta no final do ano, depois das eleições. Já no início do ano, no final do ano passado, o presidente do Senado Federal, Eunice Oliveira, já havia largado essa possibilidade e está aí se concretizando. Vamos deixar a reforma da Previdência para depois. A intervenção no Rio de Janeiro, intervenção federal no Rio de Janeiro na área da segurança pública, é uma decisão precipitada do presidente da República ou é uma decisão que se justifica no teu ponto de vista? Retardada. Por a intervenção no estado do Rio de Janeiro já devia ter acontecido há muito tempo. Só que a maneira com que ela é feita e a preocupação, ela é preocupante por alguns aspectos. Primeiro, o Exército Brasileiro não é treinado para esse tipo de coisa. Eu sempre falo isso e quem está me assistindo é só acessar
a história da guerra do Vietnã que vai entender. Os Estados Unidos, com um armamento de primeiro mundo, 100 anos à frente do armamento que se usava naquela região. Na época surgiu o rifle, o fuzil. O rifle, É uma coisa assim, uma arma, afinal, que enxergava no escuro. Surgiu naquela época. Os coitados dos vietnamitas se escondiam dentro da lavoura de arroz, só com a cabeça de fora, e detonavam o americano como queriam. Os americanos perderam a guerra porque não conheciam o terreno. Não conheciam nada da região e apanharam muito. Levaram um laço. Muitas perdas humanas. Até saiu músicas repudiando a guerra do Vietnã. Bateram em retirada e hoje o exército brasileiro está entrando, como os argentinos entraram, invadindo as Malvinas, com uma gurizada com armas obsoletas e os ingleses preparados, deu no que deu. As Malvinas, os argentinos perderam as Malvinas. E perderam muitas vidas. Nunca vai se saber a quantidade, mas o Galtieri acabou preso por isso e deu no que deu. A Argentina está aí até agora resmungando, mas não tem o que fazer. Agora, o exército brasileiro, que a grande maioria da sociedade diz, por que nós queremos exército? Eu quero exército para garantir a soberania, a defesa, garantir nossos limites territoriais. Agora mesmo, se o Lula for preso, o Maduro vai invadir o Brasil. Eu já disse. Então, o exército brasileiro é para fazer o Maduro voltar. O presidente da Venezuela, deixá-lo um pouco mais verde. Um pouco mais verde. Ele simplesmente disse, e está aqui o Paulo Pimenta, que não me deixa mentir, o nosso deputado federal gaúcho, que é líder de bancada na Câmara Federal, líder do PT, Partido dos Trabalhadores, que foi lá, já mais que uma vez, a Gleisi Hoffmann, são tudo amigos do presidente Maduro, e tem essa promessa, que se o Lula for preso, eles invadem o Brasil. Quer dizer, o medo que eu tenho, porque é uma potência mundial essa Venezuela. A Venezuela entra 800, se eu não me engano, venezuelanos por dia em território brasileiro pedindo comida. Sim. Quer dizer, ao invés de invadir o Brasil, dê comida para o seu povo. Mas isso é a ideia dos nossos sul-americanos bolivarianos. A política bolivariana. Agora, a Gleisi, pelo discurso dela, é um discurso também raivoso, radical. Paulo Pimenta, o bonitinho lá, o Lindbergh Farias, queridinho, engraçadinho. Quer dizer, nós temos para todos os gostos dentro do país. Então, o exército brasileiro, o medo que eu tenho, e nós temos 10 meses ainda para confirmar isso, é um fracasso total nas favelas do Rio de Janeiro. Agora, tem um outro aspecto. Que o exército seja derrotado nas favelas do Rio? Não vai cumprir o objetivo. Não vai conseguir cumprir? Não. Qual é o objetivo do exército no Rio, junto com as forças públicas? Pacificar? Expulsar as forças do tráfico, certo? Criminalidade. A criminalidade como um todo, né? Fazer uma depuração no Rio de Janeiro. Não precisa fazer a depuração. O exército chegou com 22 tanques de guerra agora no domingo, já estavam sendo posicionados. 22 tanques de guerra, que eu contei, 11 carretas com 2 cada um, dá 22. Depois não vi mais, eu vi só uma caravana vindo. Não se chama caravana, é outro nome. Mas, um comboio. Um comboio. E aí, o meu medo, e acho que de todos os brasileiros, o exército fica 10 meses ali, um custo altíssimo, algumas vidas humanas, mas não muito, porque o grande malandro, o grande chefe de tráfico, acha que ele vai ficar? Por que ele vai fazer? Por quê? Qual é o motivo dele encarar um exército brasileiro? Qual é o motivo para ele ficar no Rio de Janeiro? Amanhã depois está aqui em Porto Alegre, comandando uma facção aqui em Porto Alegre. Vai para São Paulo, vai para Minas. Minas já pediu reforço também nas suas fronteiras para impedir isso. Espírito Santo já pediu também e São Paulo também. Então são estados limítrofes ao Rio de Janeiro que pediram já reforço. Agora, nós temos a intervenção da Força Nacional no Rio Grande do Sul, precisa no Rio Grande do Norte, precisa no Maranhão, precisa no Pernambuco, precisa em Pelotas, que morreu em 40 dias, morreu 18 pessoas só em Pelotas assassinadas. Precisa quase em Caxias do Sul, gente. Caxias do Sul, olha o que aconteceu no final de semana em Caxias do Sul. Eu te pergunto. Um jovem, meu xará Leandro, deve ser Leandro, não sei se é Leandro Machado,
foi espancado em plena luz ou enfim, ali no início da noite, em Caxias do Sul, no centro da cidade. Não tinha sequer um brigadiano. Caxias, aqui do lado. Eu te digo assim, e digo para todos que estão nos assistindo, quem viveu já 65 anos e vim para Caxias em 1970, ou seja, são quase 50 anos que eu moro aqui na região, saí morar fora, mas voltei logo, eu nunca fiquei mais que um ano fora. E acompanhando sempre isso, sempre tive medo, porque lá no sítio você saía no escuro, tropeçando, não sabia que não dava nada. Vim para a cidade. Sai hoje, à noite. Eu vim para a cidade, quem é caxiense sabe o Catiguá. Logo que você chega daqui para lá, à direita, atrás do quartel. Sim. Diz que era um bairro. Eu saí às 11 da noite da casa da namorada, naquela época até às 11 só para namorar. Sério? Depois a velha começava a enroscar um pé no outro dentro da bacia de água, né? Para o cara ir embora. Começava a fazer barulho para o cara ir embora. E como não tinha nada... namorava à distância, né? E imagina o silêncio, né? Não tinha TV, não tinha rádio, era tudo silencioso. A velha namoro era presença só, nada de toque. Não, e tinha que levar alguma coisa para entregar a bala. Você saía às 11 da noite e até São Pelegrino. Ali era tudo mato, até os capuchinhos, era tudo mato. Cara, nunca. Lá tinha o buraco quente, lá perto da rodoviária, que era perigoso, isso e aquilo. Eu andava lá às 11 da noite. Aí, mais tarde, uma outra namorada, em São Moro. Mas tu foi namorador, hein? Não, é que, sei lá, a gente estudante na época, quem era estudante já tinha uma boa margem. Eu tinha sido professor, então já tinha um jeito professoral de levar as coisas adiante, né? Com muita educação, claro, tinha que passar para os alunos. Então tudo isso contava. Mas eu nunca tive medo. Falando sobre dando esse contexto, né? Eu nunca tive medo. De andar em Caxias. Em qualquer, sei lá, do fundo do bairro Cruzeiro. Mas hoje, Senair, Senair, hoje. Então isso me incomoda, porque a sociedade está em evolução. Todo mundo tem direito à escola, todo mundo tem direito. Ou direitos. Até os pais são castigados, são punidos se não botarem o filho na escola. A gente tinha que fazer uma opção, ou estudar ou trabalhar lá no sítio. E o meu pai fez uma opção, o mais velho fica comigo e o segundo sai para estudar. Sou eu o segundo. E porque não tinha como você mandar todo mundo, e você vai sobreviver como? Com os outros menores. Então, hoje que a sociedade evoluiu tanto, educação à distância, tem uma série, a faculdade, eu tinha que pagar meio salário que eu ganhava para a universidade particular. Hoje tem FIES, tem um monte, quer dizer, tem como. Uma sociedade que qualquer pessoa tem um celular para estar ligado ao mundo. E nós chegar ao ponto que chegamos, de degradação moral, não dá mais para falar. Em segurança, educação, respeito, disciplina, valores que desapareceram. Tudo foi, tudo voou. Desapareceram. Não tem mais nada. Então o medo que eu tenho, voltando ao Rio de Janeiro... Isso é o caos, eu chamo isso de caos e não estou prevendo, mas sinto que faltando tudo isso é o fim da história da humanidade. Voltando ao Rio de Janeiro, o que essas pessoas que viveram a época do Brizola e que aprenderam tão bem nos CIACs, nos CIEPs, o que elas têm hoje? 30, 40, 50 anos. Que gente eles criaram que hoje estão aí com 20 anos? São netos do Brizola, bisnetos do Brizola que chegam. Essa educação foi tão boa assim, essa educação de base que se chamava? Essa é a pergunta. Por que o berço do brizolismo, que era no Rio Grande do Sul, que se deslocou para o Rio com Darcy Ribeiro e outras pessoas, produziu isso aqui? Será que era isso que eles queriam produzir? Será que o socialismo, aquele não que o Brizola pregava, o que aconteceu? Essa é a pergunta, o que aconteceu? Então, fazendo um paralelo com outros estados e com outros países, dá para entender algumas coisas. Falasses que a intervenção federal do governo Michel Temer no Rio de Janeiro, ela foi retardada, ou seja, ela demorou para acontecer. O presidente devia ter intervido antes em outros estados brasileiros? Por que retardada no Rio de Janeiro? Eu dizia que o Rio de Janeiro era uma panela de pressão já há algum tempo. Sim. A gente comentou aqui. Exato. Quando o Tribunal de Contas do Estado, que é quem fiscaliza os atos do governo do Estado, além da Assembleia. E aí você vê uma Assembleia totalmente alheia a tudo que vem acontecendo, alheia não. Suja. Junto. Porque vamos combinar, garotinho, César Maia,
Cabral. São 3. Pezão junto. A Rosinha, 4. Rosinha. Pezão, 5. 5 são 20 anos. Francisco Dornelles, será que o Gato Angorá também não estava junto? Gato Angorá. Então a gente vê o que vem acontecendo no Estado. Aí vem talvez a maldição do petróleo. Porque é o Estado brasileiro que mais arrecada royalties do petróleo. É o Rio de Janeiro. Sim. Depois vem, eu acho que o Espírito Santo, não sei bem. Mas o Rio de Janeiro é. E continua hoje, ganhando dinheiro. Claro que diminuiu, mas continua. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. É a cidade do turismo, a cidade do carnaval. Prova disso que o Brizola mandou construir o Sambódromo. Que o mundo todo enxerga um carnaval de primeiríssimo mundo, enquanto organização, enquanto divulgação, num estado que nem se compara a nada no mundo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Há uma guerra já de algum tempo, onde os militares da Polícia Militar ou abraça a bandidagem, ou é morta pela bandidagem. Nós estamos nessa situação, hospedagem para subir os morros, aquela mulher que foi assassinada, que era uma estrangeira, que não lembro o nome, foi assassinada, por quê? Os arrastões. O carro não quis pagar o pedágio. Então, assim, os arrastões... Quer dizer, o Brizola já disse, naquela época que era governador, que enquanto eu for governador, a polícia não sobe o morro. O que quer dizer com isso? Então, fez, e todo mundo sabe disso, que o Brizola fez convênio com a bandidagem, com os bicheiros, já naquela época com o tráfico de drogas. Fez convênio, olha, vamos combinar, tu cuida do teu que eu cuido do meu, e vamos em frente. Olha o que deu. Onde você aduba, dá. O que se planta, se colhe. Nós vamos encerrando esta primeira edição do programa Cidade Aberta, aqui na TV Cidade Farroupilha. Nós voltaremos ao longo da segunda edição conversando mais com o empresário Senair Gomes da Silva e também falaremos mais a respeito da intervenção do governo federal na área da segurança pública no Rio de Janeiro. Foi nomeado um interventor para a área da segurança pública, o general Braga Neto, que é quem comanda toda a segurança pública no Rio de Janeiro. Ele tem mais poderes na segurança pública do que o próprio governador do estado. Não destitui o governador do estado do Rio de Janeiro, o Pezão, mas cria um outro governo específico forte para a segurança pública. E é um general que está no comando. A gente volta na segunda edição do programa falando mais sobre o assunto. Aqui, na nossa TV Cidade Farroupilha. Fique conosco.